Fala galera, beleza? Edson aqui da Concas Tecnologia. Hoje vim abordar um assunto de Air Cooler. Funciona? Não funciona? E quando você deve usar, você sabe? Segue o vídeo e acompanha. Então galera, estou aqui com esse computador. Esse computador do meu uso aqui na loja é um dos computadores da loja. Esse é o que eu utilizo para trabalhar, fazer atendimento, fornecedores, toda a parte da estrutura aqui da loja. Ele é um computador um pouco mais antigo, é um Ryzen de primeira geração ainda. Ele é um Ryzen 5, modelo 1600, um processador aí com 6 núcleos, 12 threads. Está equipado aqui com uma B450 Steel Legend, tá com uma placa de vídeo GT alguma coisa, GT 710, se não me engano, uma plaquinha de 1 GB só para dar vídeo, já que esse processador não tem vídeo integrado. Um SSD de 120 e um HD de 2 TB, a máquina do meu uso aqui. 16 de RAM HyperX, 2666, PC de época. Esse processador originalmente, ele é 65 watts TDP. Ele tem um clock base em 3.2 com boost a 3.6. Porém, o Turbo Boost dele, ou seja, todos os núcleos, trabalham em 3.45, 3.4, 3.45. Uma frequência para os dias de hoje já um pouco baixa, porém ainda serve para a maior parte do público gamer, né? Ainda é um bom processador, apesar de ser mais antigo, obviamente já superado, mas não é um processador quente, ele é um processador que nunca teve problema de aquecimento, né? Para ficar um pouco mais rápido no meu trabalho e tal, eu overcloquei um pouco ele, tá com uma frequência um pouco mais alta, ele tá em 3.8 cravado, tá acima até do Turbo Boost single dele, que era o 3.6, ou seja, eu levantei mais ou menos meio GHz em overclock. Isso fez com que ele puxasse mais energia, esquentasse mais, e isso eu vou mostrar para vocês agora. Eu tô com o HW Monitor aberto aqui. Ó, processador. Aqui, ó, processador Ryzen 5 1600. Tô com tensão fixa aqui, né, 1.31. Nesse momento ele está em 37 graus. Essa é a temperatura do processador. Puxando 18 watts. Ele tá aqui em idle, tá parado. Vou zerar as métricas aqui para vocês verem. Se eu for executar um teste, como no caso do R15 Cinebench, eu vou iniciar o teste aqui, ó. Vou zerar de novo. Notem que ele já começa a puxar 92, 94 watts. Todos os núcleos trabalhando aqui, ó, em 3.8. Podemos confirmar aqui no gerenciador de tarefas. Dá uma travadinha na máquina, ó, 3.7,5. Tá travado em 3.8, puxando, deu pico de 97 watts e meio e finalizou o teste. Percebam que a máquina esquentou mais do que o normal, trabalhando acima do recomendado com meio GHz de overclock, vezes ficar um processador de 65 watts TDP, tá com 97 watts TDP, ou seja, mais de 30 watts, tá com 50% a mais de consumo para entregar esse overclock que foi feito em cima dele. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse cooler box, que é o original dele, que é o original da AMD, vamos remover e vamos colocar esse carinha aqui. É um kit, é um air cooler que eu vendo até bastante, é um modelo bem simples, é um cooler, ele é menor do que os comuns, que são 120mm, esse são 90mm da T-Dagger. Ele tem um cooler de 48 CFM e dissipa 80 watts TDP, ou seja, ainda vai ficar um pouquinho abaixo no consumo dele. Claro que isso é um consumo de estresse extremo, né? Então eu não uso a máquina nessas circunstâncias diariamente, porém ela vem esquentando um pouquinho, 60, 65 graus, depende do trabalho ali. A lógica é, vamos reduzir pelo menos bastante a temperatura desse processador, porque o cooler box é dimensionado para 65 watts TDP, que é o que ele tem. Tá com 95, ou seja, tá com 50% a mais. O cooler box não tem capacidade de fazer dissipação total. Vamos utilizar alguma agora de 80 watts. Ou seja, vai melhorar, vai amenizar
esse surto de temperatura. E vamos repetir o teste. Air Cooler da T-Dagger, modelo Indum M. Ele possui um cooler de 90 mm com 48 CFM, com rotação de 2200 RPM, com poder de dissipação de até 80 watts. Vou fazer um open box dele aqui. O modelinho da caixinha vem assim, manualzinho. Ele vem dessa maneira, acompanha uma aplicação de pasta térmica, os kits para adaptação, servem modelos Intel e AMD. Para AMD, utiliza ele direto na base, tem as orelhinhas aqui, a base da placa-mãe. Quando eu coloco o cooler do Ryzen, é removido, mas original na placa-mãe vem as orelhinhas para prender direto na placa-mãe. Quando a plataforma é Intel, usa o arco com as travinhas e fixa ele no próprio arco. Possui 2 heat pipe em cobre, aletas em alumínio. Tem opção de cor vermelho, azul e, no caso dessa, RGB. Ele é estático, ele não é com controlador endereçável, mas é RGB. Corpo bem bonito, barato e eficiente no que se propõe a ser. Originalmente na placa-mãe vem com essas orelhinhas aqui, né? Que é fixado aqui. Só usa na linha dos Atom, né? Atom 3000, esse tipo de processador, né? Fora esses, para montar Ryzen, que vem com esse cooler box desse tipo aqui, é tirado fora, né? E aqui é colocado de volta na placa-mãe. Não vou utilizar o que vem original nela. Também não sei qual a condução dela, quantos watts ela dissipa. Eu vou usar a que eu utilizo geralmente aqui. Ela é 6 watts por metro Kelvin, essa que eu utilizo aqui. Na loja como padrão, né? Quase. Eu não julgo, já vi gente experiente fazendo isso. Nunca ninguém tá ali. Não. Geralmente é assim, é uma coisa mais boba que o cara Cai. cai. Ele já tá preso, fixo pelas orelhinhas originais da placa-mãe. Tcharam! Maquininha ligada.
repetir exatamente o mesmo teste. Aqui temos o processador quase as mesmas métricas de antes, média aqui de 18 watts, está em 30 graus, se não me engano antes estava 35, um pouquinho mais frio do que estava. Vamos repetir o teste, pode ver que está fixada a voltagem e a frequência, 3.8 travado, ó. Não oscila porque ele está com o overclock travado. Executando, zeramos as métricas. 90 watts de consumo. Perceba que a temperatura sobe mais devagar. Ó. Subindo a temperatura. 92 watts. A tendência, quando baixa a temperatura, é baixar um pouquinho o consumo também, porque quanto mais quente, mais desperdício energético tu tem. Então, quanto mais fria a máquina tiver, mais ela consegue ser eficiente. Então, ó, a temperatura ambiente continua a mesma, 26 graus. Aqui está climatizado pelo ar-condicionado. Finalizamos o teste a 63 graus de pico. 92 watts de consumo e 63 graus de pico. Ou seja, baixamos aqui um pouco a energia que ele requeria para funcionar. E um simples detalhe.